Com você, o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, os versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de vós pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não os perdoará as faltas que vós cometeis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, um homem de oração. Jesus que sempre se colocava diante do Pai para rezar. Nos momentos mais importantes e decisivos, às vezes gastavam horas e até uma noite inteira em diálogo com o Pai. Por isso, ensinou os seus discípulos a rezar, para que os discípulos pudessem continuar a missão de viver profundamente a fé. Por isso, para alimentar a experiência do anúncio do Evangelho, o discípulo tem que ser uma pessoa de oração. Quanto menos rezamos, mais distante vamos estando de Deus. A oração, ela deve ser um alimento cotidiano, assim como o nosso corpo todos os dias necessita da água e do alimento para que ele possa sobreviver. Assim também é a nossa pessoa na fé. Por isso, então, a oração fundamental não é aquela em que eu falo muitas coisas para Deus, e sobretudo pedindo, mas é algo que eu falo ao Senhor, mas a maior parte do tempo eu devo escutá-lo. Saber fazer silêncio. A oração, na verdade, ela é uma união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nos ajuda a viver esta comunhão de profunda relação entre nós e Deus. É reconhecer, como diz o Evangelho, que Deus é Pai. Abá, ó Pai, que a gente possa compreender esse profundo amor do Pai para conosco. Não useis muitas palavras, diz o Senhor, palavras complicadas, difíceis, quase que nem mesmo nós compreendemos. O importante é que a gente possa rezar no nosso cotidiano, colocar a nossa situação diante do Senhor. Se tem alguma coisa que a gente precisa mudar, colocar também em oração diante do Senhor e pedindo: ajude-me, ilumina-me, para que eu possa mudar e ser diferente. Por isso, então, orai sem cessar, diz o Senhor. Mas Pai Nosso, que é uma oração tão conhecida, tão popular nossa, que às vezes nós a rezamos e não se damos conta do que estamos rezando. Às vezes já se tornou algo mecânico. Por isso reze. Compreenda que Pai que estais nos céus,
o teu nome é santo, e pela sua santidade tornar-me-ei também santo, a ponto de ir morar na sua casa. Pai, eu vos peço também o seguinte, o perdão. Perdoa. Olha, eu sei que é difícil, mas o Senhor pode me perdoar, porque na minha prática eu perdoo também o outro, aquele que precisa. Só que é o seguinte, se você não perdoar o outro, você terá dificuldade para reconhecer o perdão de Deus. O perdão é algo que deve acontecer. O pão de cada dia, pedir ao Senhor que nunca falte para nós o pão, o alimento, a vida, o sustento, a nossa caminhada. Então isso é o nosso Deus, o Deus que está sempre presente no meio de nós. Mas o importante mesmo é a oração e o saber que quando eu fizer alguma coisa para o outro, eu primeiro preciso olhar, faria isso para mim? Se fosse o outro que estivesse fazendo essa mesma ação para comigo, estaria eu feliz? É assim que, de fato, nós devemos meditar o Evangelho de hoje. Muita paz para você, que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.